continuar o nosso estudo hoje sobre a carta aos Hebreus. Hoje nós vamos ver o capítulo 3. O que nos diz o capítulo 3 da carta aos Hebreus? Vamos invocar a presença do nosso Deus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, abençoa as pessoas que estão assistindo esse estudo para que nós possamos desenvolver e aumentar o nosso conhecimento em relação à Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos ler o que dizem os versículos 1 a 3. O que diz o versículo 1 a 3? Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. O autor de Hebreus chama os irmãos de santos. Muitos se preocupam muito com a questão da santidade e querem ser santos a qualquer custo. Eles se esforçam muito para isso, né? Querem a santidade de Deus, fazer boas obras e tudo mais. Então essas pessoas procuram evitar o pecado e fazer o bem para adquirir santidade. É importante que nos afastamos do pecado e que façamos o bem. Isso é importante mesmo, nós temos que fazer isso. Essa é a vontade de Deus. Mas a gente não faz o bem para ser santos. Nós fazemos o bem porque já somos santos. Ainda não somos santos como haveríamos de ser, mas nós somos santos. Tanto que o autor chama de chamado celestial para a santidade. Ele já nos chama de santos, porque nós somos cooperadores de Deus para o bem. Então a nossa santificação é cooperar com Deus para que o bem do próximo, o bem das pessoas seja realizado, que as pessoas tenham todo o bem através da nossa vida, que nós possamos evitar o pecado também. Então isso é a força de Deus, é Deus que nos dá essa força, nos dá essa capacidade de evitar o pecado, de fazer o bem. Então nós já somos santos, mas então porque nós já somos santos é que nós procuramos a santidade, porque ela já está em nós. Então nós exalamos o perfume de Cristo, exalamos a santidade, porque Deus já nos tornou santos. Jesus é digno de maior glória do que Moisés, porque ele fez uma obra muito maior do que Moisés. Moisés revelou o nome de Deus e a sua vontade para o povo de Israel, e ele fez uma obra maravilhosa, mas ele ainda era pecador, e por causa disso ele não herdou a terra prometida. Mas Jesus, ele foi perfeito, ele não errou em nada, ele fez tudo perfeito. Então ele é mais glorioso, né? Ele tem uma glória maior do que Moisés. Moisés foi uma bênção, um instrumento de Deus para que nós conhecêssemos a lei. E Jesus veio trazer o Evangelho, que é uma mensagem maior ainda do que a lei, quer dizer, né? Muito melhor para nós, porque fala da nossa salvação, da nossa graça, é a boa notícia. Então nós somos firmados na boa notícia, não na lei. A lei nós seguimos, porque ela é boa, mas ela não salva ninguém. Nós não conseguimos ser salvos pela lei, é pela graça de Deus. Vamos ler os versículos 4 a 6, que diz assim: Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Deus é o edificador de tudo, Deus é o criador de tudo. Então tem gente que, isso aqui é do capeta. Não, isso não é do capeta. Deus criou tudo, né? Mas o que determina se algo é pecado é o uso. A nossa sexualidade, por exemplo, foi Deus que criou e é uma bênção. Nós podemos desfrutar da sexualidade, homem e mulher, dentro de um casamento. Mas aí o ser humano quer usar a sua sexualidade fora do padrão homem e mulher, fora do casamento. E aí é o pecado que faz com que nós deturpemos as coisas boas que Deus fez. O homem estraga, por exemplo, a música é uma bênção de Deus, mas o homem estraga com letras que invocam o pecado. Então nós temos que
aproveitar daquilo que é bom, aquilo que Deus criou. Nós não precisamos ter medo daquilo que Deus criou. Não é pecado, Deus nos abençoa com aquilo que Ele criou, mas nós temos que tomar cuidado para não estragar isso com o nosso pecado. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O autor mostra para os judeus que Cristo é superior a Moisés, que Moisés foi apenas um servo apontando para Cristo, enquanto Jesus é o Senhor das nossas vidas. O autor nos lembra da importância de confiar e nos apegar à esperança, essa esperança que nos traz alegria mesmo nos momentos mais difíceis. Nós somos inundados da alegria do Espírito Santo, por causa dessa esperança maravilhosa. Então nós olhamos para Cristo e nós podemos ser felizes. E Moisés apontou para Cristo e ele confiou em Cristo mesmo sem conhecer a Cristo. E nós já conhecemos a Cristo, sabemos que Ele veio ao mundo, que Ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nós temos esse testemunho de Cristo, nós sabemos de Cristo, então nós temos que nos apegar a Cristo em todo momento. Vamos ler os versículos 7 a 11. Dizem os versículos 7 a 11. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. O autor, ele cita Salmo 95, 7 a 11, isso que nós lemos é Salmo 95, 7 a 11. E ele fala que essas são palavras do Espírito Santo, ou seja, a Bíblia nos traz as palavras do Espírito Santo. Muitos hoje têm atacado a Bíblia, dizem que ela não é a palavra de Deus, que ela apenas contém a palavra de Deus. E aí eles selecionam, eles pinçam aquilo que eles acham que é a palavra de Deus segundo o seu gosto pessoal. Eu gosto dessa passagem, então é a palavra de Deus. Não gosto dessa passagem, então não é a palavra de Deus. A gente vê que o autor de Hebreus não pensava assim, ele acreditava que a Escritura é a palavra de Deus, são palavras do Espírito Santo. Então nós também temos que considerar a Bíblia como sendo a palavra de Deus, porque ela é a verdade, ela nos fala da verdade que é Cristo. Cristo está atrelado à sua palavra, às Escrituras. Então nós podemos tirar a verdade de Deus através das Escrituras. Os hebreus da época de Moisés não entraram na terra prometida e nem descansaram de sua jornada por causa da rebeldia contra Deus. O descanso é o sábado. Como nós veremos mais para frente, no capítulo 4 provavelmente, o sábado não é mais um dia específico de descanso, mas é repousar na fé em Deus e descansar na confiança de que Deus é conosco. Então eles não entraram no sábado de Deus porque eles foram rebeldes, mas nós, pela graça de Deus, podemos entrar no sábado de Deus, que é a confiança em Cristo. Vamos ler os versículos 12 a 19, o que diz os versículos 12 a 19. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. O autor continua usando os hebreus do passado, da época de Moisés, como símbolo de rebeldia contra Deus, insistindo que não sejamos rebeldes diante de Deus como eles foram.
Os hebreus foram muito rebeldes. Deus fez vários milagres, fez o mar se abrir diante deles. Mesmo com tantos milagres, eles foram rebeldes. E nós temos na Bíblia relatados vários milagres, e nós podemos contemplar também o cuidado de Deus em nossas vidas. Então, que nós não sejamos rebeldes, que nós tenhamos a nossa fé sempre em Cristo, que nós usemos dessa fé que o Espírito Santo nos dá, porque até a fé é um dom de Deus, é Deus cuidando de nós. Então, que nós usemos essa fé para confiar em Cristo. Nós somos participantes de Cristo, conforme a Epístola de Hebreus, dizendo que ao cremos, estamos participando de Cristo. A fé é que nos traz os benefícios da obra de Cristo, não nossas obras. Por isso temos que manter a constância na confiança em Deus, porque crendo é que nós recebemos o benefício da obra de Cristo. É pela fé que nós recebemos a salvação e a graça de Deus, e todos os cuidados e dons de Deus vêm pela fé. Então nós temos que manter essa fé em Cristo para que nós possamos usufruir. E isso não é uma possibilidade nossa, isso é um dom de Deus, como eu falei agora há pouco. Nós já temos a fé que Cristo nos deu. Mesmo um grãozinho de semente de mostarda, o tamanho da nossa fé, a gente pode usar essa pequena fé para colocar em Cristo, que nós possamos ter essa constância de que Cristo cuida de nós e que nós iremos para o céu morar com Cristo. O autor adverte que a incredulidade nos faz perder a vida eterna, assim como a incredulidade fez com que os hebreus da época de Moisés perdessem a terra prometida. Então, aqueles que negam a Jesus Cristo de forma última, definitiva, eles perdem a oportunidade de ir para o céu. Eles não vão morar com Jesus. Mas nós que cremos, nós vamos morar com Jesus. E já temos o cuidado de Deus. Deus cuida deles também. Deus ama até quem não o ama. Mas nós podemos usufruir, nos alegrar desse cuidado, dessa bênção de Deus através da fé, olhando sempre com gratidão aquilo que Deus faz para nós. Então, nós temos essa grande possibilidade de viver uma vida em paz e feliz, mesmo diante das dificuldades, porque nós sabemos, nós cremos que o Senhor é conosco. Amém. Bom, semana que vem Hebreus 4, na verdade nesse próximo sábado, Hebreus 4, estou gravando na segunda-feira e vou disponibilizar na segunda-feira, porque tive problemas técnicos e não pude gravar no sábado, ou na sexta-feira, não pude gravar para disponibilizar no sábado passado, mas nesse próximo sábado já vai ter a disponibilização do estudo de Hebreus 4. E Hebreus 4 é um capítulo muito importante que nos fala da liberdade cristã e sobre o sábado. O que a Bíblia tem a dizer sobre o sábado? Venha ver no capítulo de Hebreus 4. Se você está assistindo depois, acesse aí o Hebreus 4 nos vídeos aí do perfil da CELC e faça e assista, para que você possa conhecer o que a Bíblia fala sobre essa passagem importante da Bíblia. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Peço que o Senhor abençoe a cada um daqueles que estão assistindo, independente do tempo, da data que estão assistindo. Que o Senhor cuide deles e os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo dia, dependendo da data que vocês estiverem assistindo. Amém.